Bom, então nesse vídeo eu vou dar alguns exemplos de cifras de substituição, três em específico, que são três com uma importância histórica alta e também são três das mais conhecidas. É claro que tem uma infinidade, se você pesquisar cifras de substituição no Google vai aparecer uma lista imensa com várias. Eu não vou falar de todas, obviamente, eu só vou falar então de três. A primeira que eu vou falar é a cifra de César. Ela foi usada no período lá do fim da República Romana e no início do Império, principalmente para fins de encriptar mensagens para fins militares, né? Mensagens militares. Fim da República e início do Império calha mais ou menos com a época de Jesus Cristo mesmo. Então, meados ali do primeiro século antes e primeiro século depois de Cristo. O nome cifra de César aqui vem do Júlio César, que não foi um imperador romano, como geralmente se diz. Ele foi um general militar e depois foi um ditador da República Romana. O primeiro imperador foi o sobrinho dele, o Otávio Augusto, que inclusive também usava a cifra de César para fins militares. E foi usada também por outros comandantes militares e outros governantes de Roma, posteriormente. Mas enfim, isso é só curiosidade histórica. Como que a cifra de César funciona? Bom, os alfabetos tanto do ciphertext quanto do plaintext são coincidentes, com a diferença de que o do ciphertext ele está deslocado, ele tem um fator de deslocamento com relação ao alfabeto do plaintext. A chave nesse caso é simplesmente o número que representa esse deslocamento. Seria um número entre 1 e 25, ou que você também poderia pensar como uma letra entre A e Z. Isso faria o papel de chave. Como funciona a encriptação então? Matematicamente, a gente tem a nossa mensagem, M, e a gente só vai somar o K, que nesse caso é o nosso deslocamento, a chave, mod 26. Por que mod 26? Para quem não sabe, mod é sigla para operação módulo, que seria o resto da divisão por 26. Por que 26? Porque a gente tem 26 letras no alfabeto. E o que a gente quer é que depois que a gente passe da letra Z, a gente retorne ao início do alfabeto. Então, no caso, a letra que sucede Z seria o A, e assim por diante. A, B, C, D. Por isso, mod 26. Se o número for menor do que 26, o número vai ser a própria letra. Se for maior, a gente vai subtrair 26 e ele vai ser o correspondente a uma letra do alfabeto. Por exemplo, se fosse 28. 28 mod 26 vai dar 2, que corresponde ao B, nesse caso. Para decriptar a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Significa só que a gente vai agora fazer o deslocamento inverso para obter o texto que a gente tinha originalmente. Os principais ataques para esse tipo de cifra é a análise estatística, análise de frequência, no caso, só que o principal é a força bruta. Por quê? Porque só tem 25 possibilidades aqui. Em qualquer computador hoje, por mais fraco que o computador seja, ele dá conta de fazer isso em uma fração de segundos. São 25 possibilidades para um computador, não é nada, ele consegue testar todas de forma muito rápida. Então, é uma cifra completamente quebrável, ela não é segura. E aí você pode se perguntar, né? Nossa, no Império Romano eles usavam ela para encriptar mensagem militar, que é uma coisa importante, né? Mas aí tem que ver pelo contexto. Na época não existia computador e os inimigos do Império Romano, no caso, a maioria não sabia sequer a língua, como era a língua falada em Roma, e muitos, na verdade, nem sabiam ler ou escrever, eram analfabetos. Então, para a época, essa era uma cifra segura. Dificilmente era quebrada na época. Hoje em dia ela já é completamente obsoleta. Essa animaçãozinha, ela mostra a cifra de César na prática. A gente está encriptando aqui no caso a palavra Ganesh com rotação 3, no caso, o deslocamento é 3. Então o que a cifra de César faz é ela pega cada letra e desloca 3 posições à frente. Para decriptar, a gente só teria que andar 3 posições para trás e voltaria em Ganesh novamente.
A segunda cifra que eu vou falar é a chamada de cifra de Vigenère. Muito embora ela receba o nome do Blaise Vigenère, esse cara, ela não foi criada por ele, ela foi criada pelo Giovan Battista Belazzo, em 1553. O Vigenère, ele criou a cifra que eu vou falar depois dessa daqui. A cifra de Vigenère ela foi considerada por bastante tempo uma cifra robusta, bastante segura, desde o século XVI, que foi quando ela foi criada, até meados do século XIX, que foi quando começou a aparecer as primeiras formas de ataque realmente eficientes contra ela, que aí ela acabou se tornando obsoleta. Hoje ela basicamente não é usada, pelo menos não para coisas que realmente exigem uma segurança. Como que ela funciona? A gente precisa de uma chave, e essa chave é um conjunto fixo de letras, que não pode ser uma sequência só de letras As, e daqui a pouco vai ficar claro por quê. A gente usa aquele tableau de Vigenère, que é aquela tabela que eu mostrei no último vídeo, onde a gente tinha na primeira linha o alfabeto do plaintext, na coluna o alfabeto da chave, e todas as letras no meio correspondiam ao alfabeto do ciphertext. E aí a gente sempre ficava olhando linha e coluna para ver qual que era o caractere que apareceria no nosso ciphertext. Uma forma alternativa de pensar na cifra de Vigenère sem aquela tabela é pensar que ela é uma cifra de César, caractere a caractere. Ela funciona da mesma forma que César, só que ela tem um deslocamento diferente para cada letra. Nesse caso você vê aqui que matematicamente é igual a de César, só que agora tem esse subíndice I aqui. Esse I corresponderia ao iésimo caractere do plaintext. E aí nesse caso o que daria o deslocamento seria a letra da chave, cada caractere da chave. No caso a gente teria a letra A sendo o deslocamento 0 ou 26, seria não deslocar nada, e o Z o deslocamento 25. Então para cada letra da chave a gente tem um número que corresponde ao deslocamento que vai ser aplicado àquela letra na nossa mensagem, no nosso plaintext. Para decriptar é a mesma ideia, só que fazendo a rotação contrária agora, né? Fazendo o deslocamento inverso, por isso que só aparece o sinal negativo aqui. Aqui, como agora a gente tem o deslocamento de 25 possibilidades, só que para cada caractere, dependendo do tamanho da nossa mensagem, o número de possibilidades cresce muito, muito grande. Então, para o caso da cifra de Vigenère, o ataque brute force não é eficiente igual é no de César. A gente tem um ataque conhecido como o ataque ou teste de Kaczynski, que ele consiste em a gente ficar detectando padrões, a frequência com que aparecem certos padrões na mensagem. Por exemplo, ver a sequência de caracteres que se repetem ao longo da mensagem e ver a distância que essas repetições aparecem. Isso pode dar uma intuição para a gente de qual que seria o tamanho da chave. E quando a gente sabe o tamanho da chave na cifra de Vigenère, fica bem mais fácil fazer um ataque de força bruta. Esse teste de Kaczynski ele é um ataque mais elaborado. Eu não vou mostrar ele aqui agora. A gente vai mostrar ele na aula ao vivo do Ganesh, então não perca. Lá a gente vai mostrar na prática como é que quebraria a cifra de Vigenère. Assim como na cifra de César aqui tem uma animaçãozinha. A gente encripta a palavra Ganesh usando a chave SOPA. Sim, e quando a chave é menor do que a mensagem, a gente só repete ela até completar o tamanho da nossa mensagem. Nesse caso aqui, cada número corresponde à posição da letra da chave no alfabeto. E esse é o deslocamento que a gente dá para cada letra do nosso plaintext. Isso então é a cifra de Vigenère. É a cifra de César, só que símbolo a símbolo. E a última que eu vou falar é a cifra AutoKey. Essa cifra sim foi criada pelo Vigenère e foi publicada por ele uns 30 anos depois do
Giovan publicar sobre a cifra que depois foi chamada de cifra de Vigenère. A cifra de AutoKey, ela é basicamente a cifra de Vigenère, só que com uma pequena diferença, que é a chave também é uma sequência de N letras, só que depois da chave a gente concatena a própria mensagem, de forma que a própria mensagem é parte da chave para encriptar a mensagem. A função então de encriptar e decriptar é a mesma do Vigenère. A forma que a gente encripta não muda, o que muda é só a forma como a gente trata a chave, que nesse caso a própria mensagem é parte da chave, por isso o nome AutoKey, a própria mensagem é chave dela mesma. E aqui, por que isso seria mais seguro do que o Vigenère, né? Bom, o Vigenère, quando a gente pega uma chave que é menor do que a nossa mensagem, a gente precisa, como deu para ver pela animação do Vigenère ali atrás, que a gente precisaria repetir ela até dar o tamanho do plaintext original. Só que como a gente fazer isso significa repetir a mesma palavra, a mesma sequência de letras várias vezes, vão aparecer padrões de repetição no ciphertext. E é nisso que se consiste, na verdade, o método de Kaczynski, lá, o ataque de Kaczynski. Para esse caso, como a própria mensagem é a chave, é impossível a chave aqui ser menor do que a própria mensagem. Então, nesse caso, a gente não tem repetição, não tem nenhum padrão. Então, para decifrar AutoKey, aquele método de Kaczynski ele já não funciona mais, não vai ser mais eficiente, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, aqui, a gente precisaria de fato fazer um ataque força bruta. E para exemplificar como é que funcionaria esse ataque, mais ou menos, e também como é que a gente decripta, porque tem um detalhe para decriptar a cifra AutoKey, é melhor dar um exemplo. Então vamos pensar que a gente tem um plaintext coronavírus e a nossa chave é USP. A nossa chave completa, então, a chave final seria USP coronavi. Isso daqui dá o número total de caracteres que tem coronavírus. Essa então seria a chave que a gente usaria para fazer o mesmo método de Vigenère no nosso plaintext e obter o ciphertext. Aqui não vale a pena ficar fazendo caractere a caractere, perda de tempo. Se você quiser fazer para ver se entendeu, quiser verificar em casa, pode fazer, mas a resposta seria essa daqui. Como que uma pessoa então decriptaria isso sabendo que a chave é USP? Ela colocaria USP nos 3 primeiros caracteres e ali obter os 3 primeiros caracteres do plaintext, que é a cor. E ele sabe que por ser AutoKey, o restante da chave seria a própria mensagem. Então ele usaria agora a cor, que foi o que ele acabou de obter, em QBR e acharia ONA, que são as próximas letras do plaintext. E assim por diante. Agora ele usaria ONA nos 3 próximos, obteria VIR, usaria VIR para os próximos 3 e faria esse processo repetitivo até obter a palavra inteira. Como que alguém consegue encontrar agora o plaintext sem saber a chave? Como é que funcionaria um ataque força bruta no caso de você não saber qual que é a chave? Essa chave aqui. Bom, para esse caso aqui, não teria como. É só uma palavra. Se uma pessoa obtesse só isso daqui e não tivesse mais informação nenhuma, ele dificilmente descobriria o que isso daqui significa. Mas a gente pode supor que a gente tem um plaintext que é grande, um texto inteiro, em português, por exemplo. Aí vamos supor que uma pessoa que está tentando fazer esse ataque sabe que tem uma possibilidade grande da palavra casa, por exemplo, estar no meio desse plaintext. Se tem uma possibilidade grande de casa estar nesse plaintext, então tem uma possibilidade grande de casa estar também na chave. O que ele faz então? Ele pegaria a palavra casa e faria a decriptação de Vigenère com a palavra casa em cada posição do plaintext, né? Do ciphertext, no caso, que é o que ele teria. Então faria casa aqui, aqui, para o texto gigante. Ele faria isso para todas as posições possíveis. Se tiver de fato a palavra casa no texto e na chave, em algum momento a palavra casa vai ter decifrado 4 caracteres corretos. Não necessariamente ele vai olhar para esses 4 caracteres e ver que são caracteres corretos, mas tem chance desses 4 caracteres, que vem dos 4 caracteres de casa, né, CA, SA, tem chance desses 4 caracteres resultantes serem parte de alguma palavra conhecida. E ele pode usar isso agora para continuar decifrando a mensagem a partir dali.
Então, assim, dificilmente alguém consegue quebrar o AutoKey sem saber a chave, quebrando a mensagem inteira. Isso é bem difícil, mas ela é suscetível a esse tipo de ataque, de talvez você conseguir decifrar parte dela. Agora, com base nessa apresentação, já conhecendo esses três cifras importantes, você já tem capacidade de fazer esses dois Kahoots, o Kahoot de cifra de César e o de cifra de Jenner. Para entrar nesses Kahoots, vocês usam esses pins aqui. E é isso, a aula acabaria aqui nesse caso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu ficaria feliz em responder, em sanar as dúvidas na aula de dúvidas, na aula ao vivo. E é isso aí. Obrigado.